A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 2. E olha o tema dessa lição, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Com esse tema, você já vai imaginando o que vem por aí, né? Essa aula está maravilhosa, ela vai falar de como que a doutrina bíblica é deturpada na nossa sociedade hoje e o problema disso está entrando nas igrejas. Eu sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. Amém? Vamos a esse vídeo abençoado? Já peço a você, deixe o seu like, tá bom? Ajude o nosso canal, compartilhe nosso material, nosso conteúdo, tá? Deixa aí um comentário, interaja conosco. Amém, meus irmãos? Tá? Vai ficar na descrição aí desse vídeo o link para você adquirir os nossos materiais, o meu subsídio que eu coloco lá no blog, no Clube da Teologia, e também você quiser adquirir os meus trabalhos, né, os meus 2 livros publicados. O primeiro é O Maior Milagre de Jesus, é um livro devocional muito bom, tá? E o meu segundo trabalho, esse último trabalho, é o Livro das Obras com Texto. É um livro de poesia, tá? Com uma autoajuda, vários textos excelentes ali para a gente valorizar o que importa nessa vida, né? Bom, vamos então aí ao nosso estudo, a Escola Bíblica Dominical, e já vamos começar aqui, ó. Olha o tema, né? A deturpação da doutrina bíblica do pecado. E o textuário está na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 20. O textuário diz assim, ó: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tá? Romanos 3, 20. Bom, e a verdade prática, ela diz assim, ó: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecado. Amém? Então a gente vai ver, né, que como é que a sociedade vai deturpando a doutrina bíblica do pecado, e a principal deturpação que eles fazem é tornar o pecado como algo normal, tá? Vamos ver aqui então na introdução. A introdução, o primeiro parágrafo diz assim, ó: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Tá? O que aconteceu na queda do homem lá, aí já convém já começar essa explicação muito interessante. O que aconteceu na queda lá no Éden foi que quando o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, dessa forma então ele era perfeito, né? E aí quando ocorreu a queda, a natureza humana passou a ser corrompida, e aí então o pecado ele descontrolou os sentimentos humanos, tá? Toda a natureza humana começa a ficar descontrolada nos seus sentimentos, o ser humano ele não consegue manter mais controle sobre a sua carnalidade, tá? Isso aí, somente a regeneração, é o que a lição já está começando a falar, a regeneração em Cristo Jesus é que liberta o ser humano dessa escravidão, de ser controlado pelo pecado, tá bom? Isso aqui é muito interessante. Olha o texto de 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, ó: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá? Esse texto já mostra o que é a regeneração. É você ser regenerado numa nova criatura. Tá? É tipo a ideia de você voltar àquele status que foi criado no início. Tá? Não de uma natureza perfeita, entenda bem, não da natureza perfeita, mas no status de estar habilitado a se aproximar de Deus novamente. Bom, continuando então, no segundo parágrafo da introdução ainda, olha o que é falado, ó: não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Muito interessante, né? A ideia aqui, a lição toda tem essa ideia, é de que esse enfraquecimento, né, o objetivo dessa deturpação é enfraquecer. E esse enfraquecimento é tornar a doutrina do pecado uma coisa não muito grave, né? Uma coisa que não é para causar muito espanto, uma coisa comum, normal, o ser humano pecar, tá? A gente entende, obviamente, né, que todos somos pecadores,
Mas tem algo aqui que a gente vai falar já nos próximos subtópicos sobre a diferença desse pecado que nós cometemos para o pecado que o mundo comete. Bom, vamos então entrar aí na nossa lição, no primeiro tópico. Não se esqueça de deixar o seu like aí para ajudar o nosso canal, tá bom? E dá uma olhadinha lá nos meus livros, você não vai se arrepender, tá? Os dois livros estão à venda na Shopee, na Amazon, estão à venda nas livrarias online, tá bom? Você pode comprar também o e-book, pelo e-book também, se você não quiser que ele vá o livro impresso para sua casa, pode ficar mais caro, mas você pode também ler ele online, tá? Vamos então aí, primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza pecaminosa, primeiro tópico. O primeiro subtópico, definição de pecado. Então vamos ler aqui essa definição. Ó, o primeiro parágrafo diz assim, ó: dentre os termos para pecado destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego harmatia, que possui conotação de erro moral. Assim a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. Tá? Então, pecado originalmente significa errar o alvo. Isso aqui basicamente é isso, né? A etimologia da palavra é errar o alvo. Mas especialmente o erro moral. E aqui a lição ela nos mostra, quer dizer, a Bíblia nos mostra que o pecado é errar o alvo, né? Pecar contra a lei, errar contra a lei do Senhor. Essa é a diferença do pecado. É isso que significa pecado, tá bom? Segundo a palavra de Deus. Então, o que é pecado segundo a palavra de Deus? É você errar, você não cumprir a lei de Deus. A definição que está colocada na palavra. A Bíblia define o que é pecado, o que é erro, o que é aquilo que desagrada a Deus. Está definido. Aonde? Na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, em tudo que Moisés colocou ali, tá? Tirando da lei de Moisés, tirando a questão cerimonial, tá bom? Mas a questão ali moral, os mandamentos morais, aquilo ali é a lei de Deus. Errar contra aquilo ali é você errar, é pecar contra Deus. Bom, aqui é o seguinte, a lei ela coloca o padrão, né? E tem um texto de Romanos 7, verso 7, que ele mostra muito bem como é que é esse padrão, assim, faz essa ligação do pecado com a lei. Olha o que ele diz, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse não cobiçarás. Ou seja, a lei me definiu o que é pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos. A lei me define para mim o que é pecado. Pecado é eu errar contra esses pontos da lei. Por exemplo, não darás falso testemunho? Então, se eu mentir, eu estou pecando, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem tudo que é do teu próximo? Então, se eu intentar cobiça contra as coisas do meu, referente às coisas do meu próximo, eu estou pecando, tá? A lei de Deus, ela me dá a definição do que é certo e que é errado, tá bom? Bom, e aqui no segundo parágrafo, ele diz, aqui tem uma chave do entendimento muito boa para a gente entender o que é o pecado, a diferença entre o pecado do mundo e o pecado que nós, servos de Cristo, cometemos. Veja bem, o segundo parágrafo, a palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Olha que interessante, né? Notou a expressão deliberadamente acertar o alvo errado? Então, essa definição de pecado é mais completa. Ou seja, eu errar de propósito, né? Sabendo que eu estou errando e eu continuar no erro. Isso é pecado. Esse é o pecado, inclusive, que afasta o ser humano de Deus. Tá? Porque nós somos pecadores. Você, servo de Cristo, é um pecador. Tá? Só que você é um pecador por causa da natureza adâmica. Os pecados que você comete são pecados que não está na tua natureza cristã cometer. Você comete por acidente, por estar envolvido neste mundo, né? Trabalhando e tudo mais. Aí você acaba cometendo alguns pecados. Por isso você é pecador. Porém, se o pecado não habita no teu coração, você não comete deliberadamente, tá? Aí você é servo de Cristo. Mas o mundo,
aquele que jaz no maligno, as pessoas que estão escravas do pecado, elas cometem pecado deliberadamente. Elas aceitam, assimilam e cometem, né? É assim, infelizmente é isso. Meus irmãos, vamos para o segundo subtópico. E o tema desse subtópico é a universalidade do pecado. Você que é professor, fica bem ligado, porque a universalidade do pecado está se referindo ao pecado de Adão, que passou a todo ser humano. Por isso ele é universalmente passado a todos. Vamos ver aqui o primeiro parágrafo, tem algo interessante aqui, ó. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado perfeito e dotado de livre-arbítrio. Olha que interessante. O texto de Gênesis 2, versos 16 e 17, mostra que o ser humano ele tinha o livre-arbítrio no início, ou seja, havia para ele a possibilidade de erro, de pecar, né? Porque Deus colocou ele lá e deu uma ordem para ele. Em Gênesis 2,17, Deus falou para que ele não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Podia comer de todas, mas daquela ele não podia. Ou seja, Deus estava na intenção de criar um ser humano assim como ele, que tivesse a liberdade de escolha, tá? E aí foi isso que aconteceu. Então Deus já nos fez com liberdade de escolha, com possibilidade de errar ou não. E vamos lá, no segundo parágrafo, diz assim, ó: o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Olha aí a universalidade do pecado. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nasceram em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo. Ou seja, o pecado não é passado adiante porque os pais pecam e os filhos observam o pecado dos pais e aí pecam. Não é assim que funciona. Ele já está na natureza, já está intrínseco na natureza. Como é que a gente sabe disso? No meu subsídio eu escrito isso, mas eu não consigo expressar tão bem como falar aqui, aqui na câmera. Eu consigo falar, você consegue me entender melhor. Veja bem, quando uma criança ela antes de adquirir a sua consciência do que é certo e errado, ela já sabe que tem coisa que é errado fazer e tem coisa que é certo. Ela sabe que desobedecer o pai é certo. Como que ela sabe disso? Como que ela identificou isso? Porque ela já nasceu com esse instinto de saber que fazer algo contra o que o pai não mandou, ela já sabe que é errado. Ela já nasce com isso, ela aprende, ela vem com esse instinto dentro dela. Porque o pecado de Adão passou a toda a raça humana, a todos os seres humanos. É isso que está falando. Então, quando a criança ela adquire a sua consciência, aí sim ela vai tomar as decisões conscientes de acordo com o caráter que ela aprendeu na sua infância, tá? E que ela está desenvolvendo, tá bom? Muito interessante isso daqui, né? Isso aqui é uma filosofia teológica muito profunda, tá? Bom, então, se você não entendeu muito bem a explicação, dá uma retornada no vídeo, vê de novo aí, tá? Eu não vou falar mais resumidamente por causa do tempo aqui do vídeo, né? Bom, vamos então aqui no terceiro subtópico, e o tema desse subtópico é corrupção total. Vou ler o primeiro parágrafo. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Olha que interessante. O que é corrupção total? Ele fala aqui que todas as áreas do ser foram corrompidas. Mas quem é que está na corrupção total hoje? Já que isso é uma realidade, todas as áreas do ser foram corrompidas, mas hoje nem todos têm essa corrupção total. E quem seria esse? Você que é professor, pode perguntar à classe, né? Estende essa pergunta, vai naquele aluno que está mais sonolento dentro da sua classe, né? Domingo de manhã, tem escola dominical que é domingo pela manhã, vai ter sempre aquele aluno sonolento. Aí tu faz a pergunta para a classe toda, e aí dá um tempinho e pergunta especialmente para ele, né? Não deixa ninguém responder. Pessoal, ninguém responde e eu vou indicar quem vai responder. E aí você pergunta para aquele aluno sonolento, né? Aí, se for necessário, repete a pergunta, né? Às vezes ele vai estar dormindo mesmo, tá bom? E só assim você puxa a participação dos alunos. Bom, meus irmãos, e aí a resposta para isso, né? Quem é que tem... Alguns podem dizer que toda a raça humana, né, passa pela corrupção, está em corrupção total, tá? Mas, na verdade, quem está em corrupção total é aqueles que não foram regenerados pelo Espírito Santo. Aqueles que não têm Jesus como Salvador está em corrupção total. O restante está num processo de regeneração, tá? Aquele que tem Jesus já está sendo regenerado,
Amém? Então as áreas da sua vida estão sendo transformadas. Que maravilha, né? Vamos para o segundo tópico. O tema desse tópico é as teologias modernas. E aqui a gente vai ver um problema grave da sociedade, alguns problemas, né? Vamos ver aqui algumas teologias. A teologia do pecado social. Tá? O que está escrito aí no primeiro parágrafo? A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, na Colômbia, e Puebla, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, injustiça, desigualdade, tá bom? A ideia dessa doutrina é criar o pecado como resultado de um problema social, né? Isso é uma doutrina errada, né? Uma teologia, a teologia moderna do pecado que faz a deturpação do pecado, como se ele fosse um resultado de um problema da sociedade e não do indivíduo, tá bom? E aí o indivíduo passa a estar justificado, por exemplo, se ele passou a vida toda morando numa comunidade carente, tá? E ele não teve acesso à escola, à educação, a vida toda ele morou ali e aí futuramente ele passa, por exemplo, a roubar, ele passa a usar drogas, aí ele passa a ser visto, né, diante dessa teologia aqui do pecado social, ele passa a ser visto como não tão errado, tá entendendo? Não tão errado, foi a opressão, as injustiças sociais que criou esse indivíduo, fez esse indivíduo ficar desse jeito. Olha só, não é uma doutrina errada, não é algo terrível, né? Só que não é nada disso, a gente sabe muito bem que pecado, ele afasta o ser humano de Deus, tá? Independente se ele é rico ou é pobre, o pecado não escolhe classe social, tá? Quem pecar deliberadamente vai estar longe dos caminhos do Senhor. Bom, aqui tem algo interessante no último parágrafo desse subtópico, diz assim, ó: então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver questões de ordem social é visto como a solução para o problema do pecado, né? Isso daqui, a ideia disso daqui é fazer com que a igreja ela seja mais uma parte aí esteja mais empenhada em resolver problemas sociais, tá? Faz com que os crentes se tornem crentes sociais e não mais crentes espirituais. Olha só, e a gente vê que o evangelho, isso tem que ser mencionado em toda a lição, o evangelho é para salvação, não para resolver causas sociais, tá? A gente deve fazer o bem a todos, deve fazer atividades sociais, ajuda aos necessitados, tudo isso é bom, tudo isso é nosso dever, mas o principal objetivo do evangelho é libertação das almas, salvação de vidas. Amém? Bom, vamos ver uma outra teologia aí? Teologia da libertação, essa é muito popular, tá? É parecida com a outra, mas essa é mais popular, por causa de alguns teólogos renomados que elaboraram essa teologia. Vamos ler o primeiro parágrafo, ó. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ou seja, ela é uma teologia que leva, é uma crítica, né, à sociedade, então ela justifica o pecado do ser humano pela sociedade que impôs a ele essa condição de pecado. Vê que ela é bem similar à outra, né, da teologia do pecado social, mas só que ela é teologia da libertação. Ela fala que a igreja tem por obrigação, né, libertar as pessoas dessa opressão, ou seja, cuidar do indivíduo socialmente e não somente cuidar da questão da salvação, né? Isso aí foi passado por alguns teólogos, né? Tem alguns aí é Gustavo Gutierrez, do Peru, e Leonardo Boff, que é brasileiro, né? É um ex-frei, ele foi excomungado da Igreja Católica, ele mesmo depois pediu. Na verdade, acho que ele não foi excomungado, ele foi afastado de algumas atividades e ele depois solicita que sair, né, daquelas... ele entrega a batina, ele não continuou. Isso foi, acho que em 1984, foi quando ele lança o livro, né? Ele lançou o livro dele, Igreja, Carisma e Poder, e esse livro, além de outros que ele tinha, esse livro passa a teologia da libertação, e aí ele vai ser
começa a ser perseguido dentro da Igreja Católica por causa desse tipo de teologia, tá? Bom, e aí depois ele mesmo vai entregar a batina, né? Ele começa um processo de excomungação. Alguns dizem que ele nunca foi excomungado, outros falam que ele foi, tá? Mas o fato mesmo é que ele entregou a batina. Acho que ele se casou depois, tá? E aí tá o personagem Leonardo Boff, tá aí na mídia, aí na sociedade. Ele continua apregoando a teologia da libertação. Bom, vamos continuando aqui. No segundo parágrafo tem algo interessante. Ele diz assim, ó: para eles, o estudo teológico não deve ser centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Tá vendo como é que Leonardo Boff, junto com Gutierrez, eles deturpam as doutrinas da fé cristã? Como se a fé cristã deveria ter como objetivo libertar o ser humano das injustiças sociais e não do pecado, tá? Isso aí é uma deturpação da teologia do pecado. E aqui olha que interessante, ó. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, tá? Ó, como a ideologia de gênero, né, a doutrina da sexualidade, são doutrinas de teologias de cunho emancipatório. O que seria isso? É fazer com que as pessoas, passar para as pessoas que elas, mesmo sendo transexual, sendo homossexual, elas têm acesso ao reino de Deus, tá? Disso daí vem todas aquelas ideias de modificar a interpretação bíblica, chega-se a cogitar em modificar textos da Bíblia, né? Por causa desse tipo de teologia inclusiva, né? Bom, olha só, tem um termo que é mencionado na lição, eu vou ler aqui, ó. Esse parágrafo diz assim, ó: uma de suas vertentes é a teologia da missão integral, tá? TMI, teologia da missão integral. Essa teologia da missão integral é uma teologia que visa cuidar do ser humano integralmente, todas as áreas do ser humano, né? Considerando família, posição social, situação econômica. Isso é teologia da missão integral. Ou seja, seria a igreja, a Bíblia, a fé, não combater o pecado exclusivamente, mas ela trabalhar todo o ser humano, né, o seu aspecto econômico, social. Só que, lembrando mais uma vez, a igreja de Cristo, ela foi edificada e enviada ao mundo para libertar o ser humano do domínio do pecado. Por isso Jesus entregou a vida na cruz por nós. Quando ele fala ide por todo mundo e pregai o evangelho, é ir para pregar o evangelho e não fazer obras assistenciais e não militar, né? Militar contra a opressão do Estado, tá? Uma coisa, outra coisa. Bíblia é Bíblia, a salvação é em Cristo Jesus. A questão de militância aí já é política, né? Aí problemas sociais são com os políticos e o Estado. Eles que têm o dever de cuidar, de dar assistencialmente das pessoas. Mas a igreja não. A igreja tem a obrigação em Cristo Jesus de levar a palavra de salvação. Continuando então, vamos para o terceiro subtópico. O tema agora, esse aqui, mais uma teologia, é liberalismo teológico. Aqui, vou ler o primeiro parágrafo e vou fazer um comentário. Ele fala assim, ó: após a Reforma Protestante de 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Nesse subtópico aqui, ele está falando algo interessante. No liberalismo teológico, a razão é mais importante do que a operação de milagre, a operação divina, né? A espiritualidade. Ou seja, ele busca o liberalismo teológico. Ele é bem antigo, ó, vê que começa já lá desde 1517. Esse liberalismo teológico visa dar explicações racionais para a Bíblia. Ou seja, se o Espírito Santo vem na sua igreja, então as pessoas pulam no poder, aquilo seria meramente, né, um acesso de alegria da pessoa, do povo, porque está vendo todo mundo ali e tudo mais, né? As pessoas se sentem bem, é porque, né, foi um processo
químico, né, dentro do corpo da pessoa, que liberou a endorfina no sangue, e aí a pessoa fica alegre, se sente bem, uma sensação de bem-estar. Não é nada de espírito, nada disso. Tá vendo? Isso é teologia, ó, liberalismo teológico. Quer ver uma coisa que o liberalismo teológico faz também? Tenta explicar os milagres do Antigo Testamento de acordo com a racionalidade. O povo gritou e a muralha caiu, não pelo poder de Deus, mas porque o povo gritou e o brado do povo grito fez ressonância com uma frequência da muralha, e aí a muralha ruiu, ela caiu abaixo. Então não foi nada o poder de Deus, foi o povo que deu o brado ali. Olha só, tá vendo como é que o liberalismo teológico tem, né, é maléfico contra a Bíblia, né? Isso aí são as novas teologias, né? São a deturpação da doutrina do pecado. E aqui, no último parágrafo, ele fala assim, ó, assim o pecado é relativizado. O ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Tá? Então o que é relativizar o pecado? O liberalismo teológico ele ensina isso. O que é relativizar o pecado? É você entender que o pecado é normal, é explicado em certas circunstâncias. Por exemplo, né, se uma pessoa ela mentir, isso é pecado, é absolutamente pecado, é o pecado absoluto. A Bíblia coloca como pecado. Mas, se for para tal coisa, tem uma explicação, então já não é pecado, entendeu? Isso é relativizar o pecado, tá? A pessoa cometeu adultério, então, dependendo da situação, está explicado. Tópico 3, a normalização do pecado. Vamos ver agora esse tópico. O primeiro subtópico é a crise ética e moral. Tá? Esse aqui é interessante, né? Vamos ver aqui a normalização do pecado. A crise ética e moral. O primeiro parágrafo diz assim, ó, temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas, tá? São temas progressistas, tá? Por que progressistas? Progressistas porque eles dão a ideia de progresso, né? Então são pautas progressistas que dão a ideia de progresso da sociedade, né? A sociedade está progredindo, né? A gente vê que ela está retrocedendo, mas aqui está dizendo que ela está progredindo, tá? Então a ideia é que esse progressismo, ele passa a ver algumas coisas que eram erradas, passam a ser tomadas hoje como normais, né? É a normalização do pecado. E aqui tem umas práticas que eram erradas e hoje passam a ser vistas como normais por causa desse progressismo, como, por exemplo, a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas, por exemplo, tá? A ideia disso daqui, a verdade é que isso aqui, ao tornar essas coisas normais, passa assim a inverter os valores, tá? Então o que é a inversão de valores? Tem um texto bíblico que ele remonta bem isso. Inverter os valores é aquilo que antes era errado, agora passa a ser certo. Veja o que Isaías 5, verso 20 diz, ó. Ai dos que ao mal acham bem e ao bem mal, né? Que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, a pessoa que aquilo que é errado passa a lidar como se fosse certo, tá? Isso é inversão de valores. Olha o que diz o texto de Isaías. Ai daqueles, ai de quem faz isso, né? Bom, o subtópico 2, imoralidade sexual, tá? Mais uma normalização aqui, ó. Subtópico 2, ele diz assim, o primeiro parágrafo diz assim, ó, a deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade. Então a imoralidade sexual, ela tem três práticas aqui, né? Tem uma quarta que eu vou explicar depois, mas vão essas três práticas aqui. Primeiro, ele falou de sexo pré-conjugal. Nós conhecemos como a fornicação, né? Na Bíblia é tratado como prostituição, tá? Então prostituição abrange a fornicação e o adultério. Bom, e aqui o sexo pré-conjugal,
é a fornicação. Isso é pecado. A partir do momento em que a sociedade passa a ver isso como normal, como está acontecendo nesse exato momento, muita gente está vendo isso como uma coisa normal, tá? Aí ela está normalizando a imoralidade sexual. Outro aqui, ó, sexo extraconjugal, tá? É o conhecido já adultério, tá? Tem pessoas, grupos sociais que vê isso como uma coisa absolutamente normal. Uma vez eu fiquei estarrecido no YouTube, um canal que o camarada colocava um vídeo, como ele descobre se uma mulher casada quer ter relação com ele. Olha só, como que ele coloca isso no YouTube, tem muitas visualizações. Eu fico pensando, como é que a pessoa pode se interessar por esse tipo de assunto? Para você ver como é que a sociedade está. A gente está vivendo num mundo maligno. Bom, aqui tem um subtópico, o segundo parágrafo diz assim, ó, é a doutrina, né, não é um parágrafo, né? É uma parte de uma outra imoralidade sexual. Ó. A doutrina da castidade é vista como opressora. O que é a doutrina da castidade? Vale a pena perguntar para os alunos o que seria isso. Doutrina da castidade é aquela doutrina de que o jovem, a pessoa, deve se manter virgem até o casamento, né? Ela ter castidade até o seu casamento, se mantém virgem. Sexo só depois do casamento. Tá? Então isso passa a ser visto pela sociedade como uma doutrina opressora. É uma forma da sociedade oprimir, que o jovem, eles têm que, né, eles têm liberdade sobre o seu corpo, então eles podem muito bem querer, né, se entregar antes do casamento. Olha só, né, para você ver como a doutrina da imoralidade, como a imoralidade sexual passa a ser visto como uma coisa normal. Bom, meus irmãos, continuando então, vamos ver algo interessante agora, terrível, né, que é mais uma, eu fico até triste até de ler isso daqui, mas vamos lá. A dessacralização da vida. O que vem a ser isso? Bom, dessacralização da vida significa, primeiramente, né, significa não ver a vida como algo sagrado. Tá? Então, sacralização, a gente vê a vida como algo sagrado. Só Deus pode tirar uma vida ou ordenar que se tire. Fora Deus, ninguém. Né? Então é isso aí. E aí olha vou ler o segundo parágrafo, o que diz aqui, ó. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio e a eutanásia. Tá vendo? Então esse slogan que se criou, né, aí na nossa sociedade pós-moderna, ele fala que a pessoa tem o direito de abortar se ela quiser, de se suicidar, de se prostituir, de usar drogas, de praticar eutanásia. Vamos entender aqui algumas coisas aqui. Eutanásia, por exemplo, né, quiser perguntar para os alunos, mas você deve saber, é a pessoa que ela autoriza o suicídio, ou a família autoriza o homicídio, né, por assim dizer, o desligar os aparelhos para a pessoa que encontra-se em estado terminal. A pessoa já foi diagnosticada, não tem mais cura, não tem mais como, ou está só nos aparelhos, ou então está só sob medicação, aí ela vai e autoriza uma injeção letal, ou desligar aparelho, que a mantém viva, e aí a pessoa vem a morrer. Né? No caso de aparelhos é quando a família decide, né, que a pessoa às vezes está inconsciente, ou então quando a pessoa mesmo viu que está em estado terminal, ela vai e autoriza a injetar algo nela para ela vir a falecer. Isso é eutanásia. Bom, e aí, isso aí é uma prática que a igreja não concorda. Bom, mais duas terríveis aqui aborto e o suicídio. Aborto, você já sabe, o aborto é um assassinato, né, o aborto deliberado, o aborto provocado, ele é o assassinato de uma vida indefesa. Isso é a realidade, não tem outra definição de aborto, isso é aborto. Pode relativizar o quanto quiser. Abortar é assassinar uma vida indefesa, uma pessoa que não tem como se defender. Ponto. Suicídio. O suicídio, a pessoa vai tirar a própria vida, só que a igreja não concorda de forma nenhuma, e isso é terrível porque é uma dor tremenda para a família. Tremenda. Seja crente, seja ímpio, todos sofrem a dor quando um filho, um ente querido, um parente se suicida.
todos sofrem a dor. E aí, porque aquilo deixa marcas profundas, né? Não vou nem tecer comentários mais detalhados, tá? Mas como acréscimo eu quero falar algo aqui. A sociedade ela sempre se mobilizou no sentido de não deixar que o suicídio seja uma opção para a sociedade. Não pode. Porque a partir do momento que o jovem vê aquilo como uma opção, ele que não está preparado para a vida, nas primeiras dificuldades da vida que ele tiver, ele vai querer cometer suicídio. Porque ele entende que é uma opção para ele. Tirar a própria vida é uma opção para resolver os problemas dele, tá? Então a sociedade sempre tomou cuidado de não permitir, né, não passar a mídia, os meios de comunicação, não passar o suicídio como uma opção. E aí o que aconteceu? Alguns anos atrás foi lançado o filme 13 Reasons Why, né? 13 razões, né? 13 razões por quê? Esse é uma série da Netflix. Tá? Ela foi lançada nos Estados Unidos. Essa série ela visava passar 13 razões porque um jovem, mas que é uma adolescente, se eu não me engano, não assisti a série. 13 razões porque ela cometeria o suicídio. E aí essas 13 razões dava a ela, mostrava que ela tinha o porquê de cometer suicídio. O problema disso é que o suicídio ela passa a ser visto como uma opção. E aqui foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos e mostra que 28,9%, isso aí foi publicado num artigo da BBC aqui no Brasil, mostra que 28,9%, né, das pessoas que assistiram essa série